Amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Bom, eu paro aqui e faço uma pergunta para vocês. Quem sabe me dizer o que são essas 7 estrelas? Quem sabe me dizer? Levante a mão. Ok. E também diz assim: 7 estrelas e os 7 candeeiros. Quem sabe dizer o que são 7 candeeiros? Aqui nesse versículo. As 7 igrejas. Os 7 candeeiros. Bom, então vamos saber logo o que é as 7 estrelas. Vamos ler o versículo 20, capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, quem são as 7 estrelas? Os anjos das 7 igrejas. E esses anjos aqui se referem aos pastores das igrejas, viu? Não é anjo mesmo espiritual, celestial, são os pastores. Continuando, versículo 20. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quem são os 7 candeeiros? As 7 igrejas. Ok? Então, voltando ao versículo 2. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Então eles poderiam ser apóstolos, eles não eram os 12, eles poderiam ser apóstolos, mas foram colocados à prova e eles não eram apóstolos, eles eram mentirosos. Versículo 3. E tens perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixar-te esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos repetir o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, pedimos que, pelo Teu Espírito, o Senhor venha dar entendimento a cada coração, a cada mente, a Tua palavra que vai ser ministrada nesse momento. Meu Deus, usa-me, Senhor, como instrumento da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Meu Deus, fala aqui a cada coração, a cada vida, fala conosco, trazendo, Senhor, libertação, entendimento, salvação, transformação de vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, você pode se assentar. Bem, irmãos, nós estamos aqui falando sobre uma série, o amor do Evangelho, e a semana passada eu havia dito que nós iríamos terminar a série. Mas como ainda faltava esse versículo, eu resolvi ainda terminar hoje essa série sobre o amor do Evangelho. E o nosso tema hoje é o primeiro amor com Jesus, o primeiro amor com o Senhor. Existe uma música, né? Uma canção do rei da música pop, do rei Roberto Carlos, da música pop, né? Que a primeira namorada
Na verdade, o primeiro emprego é difícil esquecer. O primeiro carro, a primeira moto, a primeira bicicleta. É difícil esquecer, fica na lembrança. Algumas experiências novas na nossa vida, pela primeira vez, elas são inesquecíveis. Infelizmente, algumas pessoas tiveram mais experiências de violentação, que elas, só pela graça de Deus, para esquecer, para serem curadas. Mas Deus, através da sua graça, Deus cura as mais experiências e as mais lembranças. Deus sara, Deus restitui, Deus renova a vida e os corações. Você pode dizer amém? Amém. E esse texto aqui da palavra de Deus está falando sobre o primeiro amor em relação ao Senhor. O primeiro momento em que uma pessoa conhece o Senhor, conhece Jesus, tem uma experiência pessoal com Deus. E ele está dizendo aqui, ó, tenho para vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Então, nós queremos compartilhar com vocês esse tema, o primeiro amor com o Senhor. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, baseado nesse texto que nós lemos, eu quero falar duas coisas, antes de falar sobre o primeiro amor com o Senhor. Eu quero falar primeiro sobre o amor e a crítica, e depois sobre a palavra amorosa de Deus a nós. Então, o amor e a crítica. Será que o amor critica? Ou será que o amor só elogia? Será que o amor só fala bem? Normalmente nós gostaríamos de sermos apenas elogiados. Mas será que sempre quando alguém nos critica, é porque não nos ama? Ou no amor é permitido também a crítica? O amor critica, sim ou não? Sim. O Senhor aqui nesse texto de Apocalipse, a igreja, essa carta à igreja em Éfeso, nos ensina que sim, que o amor critica, faz parte do amor também, a crítica. Mas o que nos deixa aqui claro é que a crítica deve ser feita quando existe amor após os elogios. Somente depois dos elogios é que nós devemos criticar alguém. Porque o Senhor está criticando aqui ao anjo da igreja e também à igreja, dizendo: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti. Tem uma coisa que não está correta, não está certa, não está legal, não está bem. Você deixou o primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor. E eu tenho isso contra vocês. Isso é uma crítica. O Senhor está criticando. Mas antes da crítica, o Senhor elogia essa igreja. O Senhor elogia esse líder da igreja. Olha o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste escurecer. E continua no versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. O Senhor, ele se refere aos irmãos, ao pastor da igreja, com muitos elogios. Irmãos, quem dera que nós pudéssemos também receber esses elogios, nós como igreja, nós como cristãos, como povo de Deus, que a gente pudesse receber esses elogios, que nós nos esforçamos em servir o Senhor, que nós temos perseverança, que nós não aceitamos os falsos ensinos,
depois dos elogios, o Senhor fez essa crítica. Vocês deixaram o primeiro. O pastor Ebiúbe me ensina que todas as vezes que nós formos criticar uma pessoa, nós devemos mencionar a essa pessoa 5 elogios. Que antes de criticar, nós possamos olhar para essa pessoa que nós vamos criticar e sinceramente, verdadeiramente, fazer essa pessoa pelo menos 5 elogios. Queridos, se eu vou criticar alguém, eu devo me certificar que a minha crítica não é para destruir o outro, mas que a minha crítica é para a correção da rota, é para fazer essa pessoa continuar no caminho certo, no caminho que vai levar à excelência, no caminho que vai levar ao aperfeiçoamento. Antes de eu criticar alguém, eu preciso me certificar que essa crítica não é para a desconstrução dessa pessoa, não é para deixar desnorteada, se sentindo sem valor nenhum, mas pelo contrário, é para a sua edificação e é para o seu crescimento pessoal. Eu preciso sondar o meu coração e ver a motivação da minha crítica. Então eu preciso fazer isso antes de tecer a crítica. E quando eu recebo a crítica, e quando alguém me critica, eu preciso me certificar que quem é a pessoa que está me criticando. Quem é a pessoa? Qual é a pessoa que está me fazendo a crítica? É uma pessoa que já demonstrou que me ama? É uma pessoa que já demonstrou interesse pela minha vida? Se a crítica vem por uma pessoa que já demonstrou interesse pela minha vida, pelo meu crescimento, pelo meu aperfeiçoamento, então eu devo olhar com carinho essa crítica, receber com carinho essa crítica e refletir a respeito. E se até mesmo a crítica foi devida, nós devemos respeitar a pessoa que fez a crítica, porque ela está buscando o meu bem. Obviamente que quando eu recebo a crítica e é de uma pessoa que nunca quis o meu bem, de uma pessoa que eu sei que não gosta de mim, de uma pessoa que tem inveja de mim, é claro que eu não posso receber essa crítica, não posso abraçar essa crítica, não posso me colocar debaixo dessa crítica no primeiro momento. Pode ser que até em um segundo momento eu possa reconhecer que apesar dessa pessoa ter inveja de mim, não gostar de mim, pode até ser que ela está falando a verdade e que eu possa até me aproveitar dessa crítica, mas no primeiro momento eu preciso entender de onde vem a crítica, qual é a fonte da crítica, porque muitas críticas vêm contra nós apenas por inveja e tentando nos destruir, tentando nos tirar do nosso caminho em Deus. Queridos, nós vivemos um tempo de muitas críticas, principalmente com o evento da internet. É muito comum críticas, e principalmente a igreja cristã, a igreja evangélica. Algumas críticas são fundadas, mas muitas críticas que se faz são críticas infundadas. Se critica o pastor, se critica porque a igreja recolhe oferta, recolhe dízimo, se critica porque a igreja faz discipulado, se critica porque a igreja faz vigília, porque a igreja prega contra algum pecado. Então muitas vezes a igreja, ela é foco de críticas. Pastores, igrejas são foco de críticas constantemente, e isso repercute muitas vezes no trabalho, na rua, na escola, na faculdade. Muitas vezes isso repercute e nós ouvimos críticas de muitas pessoas.
Queridos, na minha adolescência, quando eu me converti, surgiu no Brasil um jovem pastor na época que impactou a nação, chamado Caio Fábio. E esse pastor, para vocês terem uma ideia, ele impactou tanto a minha vida naqueles dias, que quando nasceu o meu segundo filho, que está ali, eu coloquei o nome dele de Caio, por causa desse pastor. Assim como eu coloquei o nome da Vitória de Vitória, por causa de uma pastora. E Caio Fábio era o exemplo da minha geração. O evangelista, o pastor, o pregador, o congresso, os eventos, movimentos, influências na mídia, na imprensa, testemunho nas favelas do Rio de Janeiro, batismo de pessoas que estavam nas prisões, de bandidos famosos que ouviram, se converteram. Era uma coisa tremenda, parecia um livro de Atos, vendo como Deus usava esse homem. Mas esse homem, ele teve uma queda, porque ele adulterou com a secretária que ele tinha, caiu em adultério, e aí tudo veio ao chão. O projeto social veio ao chão, o nome dele veio ao chão. Criou-se uma nuvem a respeito desse pastor. Anos depois, ele retorna, se casa com uma pastora, e começa então a ter grande espaço na internet. E eu, como sempre, acompanhando. Mas chegou um momento que esse pastor, ele começou a criticar muito a igreja, criticar muito pastores, e muitas vezes transparecer que só ele tinha razão, que só ele sabia de tudo, que só quem andava com ele estava certo, que o resto era tudo errado. E por um momento aquilo me trouxe uma amargura do meu coração, aquilo me trouxe uma influência, e eu comecei a criticar a igreja, eu comecei a criticar e a pregar mensagens críticas por influência desse homem. Fui influenciado pelas críticas. Mas chegou um momento que Deus me despertou. Eu digo, para aí, eu sou eu, ele é ele. A minha realidade é uma, a realidade dele é outra. E eu comecei então a discernir melhor. Eu comecei então a colocar um filtro, para que eu pudesse saber o que era realmente que poderia edificar e aquilo que realmente não edificava. E muitas coisas eu deixei de lado e tomei uma decisão: esse homem não é o meu pastor, esse homem não vai direcionar o meu ministério, a minha vida e meu ministério vai ser dirigido pela graça do Senhor, pelo evangelho do Senhor, pela palavra de Deus. E todas as vezes que eu ouvi-lo, eu vou ouvi-lo com filtro, sabendo que muitas coisas eu tenho que deixar de lado e outras coisas podem até me edificar, mas eu vou ser vigilante nisso. Então, queridos, hoje em dia, quando você ouvir críticas, coloque um filtro, não receba tudo, não aceite tudo, porque muitas críticas é para desconstruir, muitas críticas é para te afastar do caminho do Senhor, muitas críticas é para te tirar da generosidade, muitas críticas é para te tirar do serviço e do amor a Deus, e você precisa ser muito responsável para discernir e ser fiel a Deus, a Cristo em todas as coisas. Quando estou entendendo, diga amém e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso mestre, que é o nosso Salvador. Queridos, segundo, a palavra amorosa de Deus a nós. Vamos observar nesse texto a quem Deus está falando, a quem o Senhor está falando nesse texto. Então, no versículo 1, o Senhor está dizendo assim para João, o último dos apóstolos. João devia estar aqui com quase 100 anos de idade. Ele está na ilha de Patmos. E o Senhor diz a João, no versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreve.
Então, para quem ele está escrevendo? Para quem é a carta? Ao anjo da igreja de Éfeso. Mas aí no versículo 7, o que que diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito com E maiúsculo, então é o Espírito Santo. O que o Espírito diz a quem? Diga igrejas. Então o Senhor está falando ao pastor, que é chamado aqui de anjo, conforme os mestres, os teólogos, os anjos aqui são pastores, e o Senhor está falando à igreja. Então Deus está falando, Jardel, ao pastor, e Deus está falando à igreja, Marconi. Deus está falando ao pastor, e Deus está falando pelo seu Espírito à igreja. Então essas duas pessoas, igreja e pastor, estão intimamente ligados. Um está ligado com o outro. Deus fala ao anjo, ao pastor, Deus fala à igreja. O Senhor está falando ao mesmo tempo com o líder, com o pastor, e está falando também à igreja. Então eu quero dizer para você que faz parte da igreja, que você deve ouvir a voz do seu pastor. Você deve agregar com o seu pastor. Que você não queira ser um cristão desigrejado. Que você não queira ser um cristão que não está ligado com a igreja, que não está em comunhão com a igreja, porque Deus está falando com o pastor e com a igreja. Você pode dizer amém, querido? Que o Senhor fala à igreja. O Senhor não está falando fora da igreja. O Senhor não está falando independentemente da igreja. O Senhor está falando à igreja. Então é muito importante você estar agregado à igreja, em comunhão com a igreja, para você ser edificado pela palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Mas também Ele está falando à igreja. Alguns pastores, alguns líderes, pastores de igreja, líderes de células, de grupos pequenos, às vezes sente dificuldade em liderar. Alguns pastores, alguns líderes de células, de grupos pequenos, de ministérios, sentem dificuldade em conviver com as pessoas, e às vezes eles chegam à conclusão que é melhor se isolar, que é melhor não mais se envolver com pessoas, porque eles podem ser feridos, eles podem ser magoados, porque alguém disse alguma coisa, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém não reconheceu, e muitos querem continuar com o título, com o nome, mas não querem mais se envolver com a igreja. Querido, o Senhor está elogiando aqui a igreja e ao pastor, porque eles não desmoreceram, porque eles perseveraram, porque eles continuaram. Então eu digo uma coisa para os líderes e para os pastores nessa noite: persevere, não esmoreça, continue. Porque não existe um pastor sem um rebanho, sem igreja. Não existe um líder sem uma célula, sem um grupo pequeno, sem um ministério. Se há um líder, se há um pastor, é para tratar com gente, é para trabalhar com gente. E muitas vezes pessoas que a maturidade é mínima, não tem maturidade, não tem discernimento, que muitas vezes não compreende as coisas, e muitas vezes não estão disponíveis ou não estão amadurecidas para seguir, para estar junto. Mas querido, você é chamado, o pastor é chamado, o líder é chamado para não esmorecer, para não desanimar, mas para perseverar, e isso agrada o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? Diga glória a Deus. Aleluia. Não existe igreja sem pastor, não existe pastor sem igreja. Agora, queridos, vamos falar do nosso tema principal, o primeiro amor. E eu faço uma pergunta para você: você já viveu, ou você ainda vive o primeiro amor com Deus?
Se você já viveu o primeiro amor com Deus, com o Senhor, você ainda vive isso na sua vida? Você já teve essa experiência do primeiro amor com o Senhor? O que seria o primeiro amor para com Deus, para com o Senhor? Seria fazer boas obras? Vamos rever aqui o versículo 2 e o versículo 3. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança em suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixar-te esmurecer. Nós vemos claramente que o Senhor está dizendo à igreja de Éfeso que eles deixaram o primeiro amor, apesar, Jardel, deles terem tantas boas obras. Eles não esmureciam, eles não desanimavam, eles não paravam, eles tinham fervor, eles perseveraram, eles continuavam servindo o Senhor. Mas mesmo com tantas boas obras, o Senhor está dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor, e eu tenho isso contra vocês. Então o primeiro amor não é as nossas boas obras, o primeiro amor não são as obras que nós fazemos. 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 3, diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Que obras grandiosas são essas? Distribuir todos os bens para os pobres, ficar sem nada para ajudar os pobres, ou pegar o seu corpo de modo altruísta, entregar para ser queimado, talvez por outra pessoa. Que coisa mais tremenda! Mas a palavra diz: você pode entregar os seus bens sem amor, você pode deixar o seu corpo ser queimado na fogueira sem amor, e isso nada vai te aproveitar. Então o primeiro amor a Deus, a Cristo, não se refere a obras, a fazer coisas. Agora eu vou participar da igreja, vou participar da célula, vou participar do ministério, eu vou agora entregar cestas básicas aos necessitados. Isso é muito bom, mas isso não demonstra que você vive o primeiro amor. Eles tinham muito boas obras, mas não era como era antes. Eles eram perseverantes, eles continuavam crentes, continuavam discípulos do Senhor. Mas o Senhor está dizendo: vocês deixaram o primeiro amor. Não é mais como era antes. Vou lhe dar um exemplo. Um casal, um jovem, uma moça e um rapaz se apaixonam e começam a pensar sempre um no outro, de tal maneira, Jardel, que um dia você marcou o casamento com a Mônica, porque tu só pensava na Mônica. E aí o casal jovem se casa. Mas aí então passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eles continuam casados. E eles não pensam em se separar. Mas depois desses anos todos, muitas coisas mudaram. E eles não são como era no princípio. Eles não são como era no começo. Durante o percurso, alguma coisa dentro deles mudou. Não manteram aquela chama ardente, não mantiveram aquela paixão, aquele amor ardente. Não vão nunca se separar, provavelmente,
mas não é mais como era antes. Então o que acontece com muitos cristãos? Eles vêm para a igreja, vêm para Deus, e no início tudo é motivado por uma grande paixão, para servir, para amar, para fazer, mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 19 anos, quem sabe, 20 anos, e eles continuam na igreja, continuam servindo em algum ministério, servindo de alguma maneira. E talvez alguns desses cristãos nunca vão abandonar a fé em Jesus, e talvez alguns nunca irão abandonar a igreja. Mas não é como era antes, não é mais como era no começo, não é mais como era no início. Alguma coisa se perdeu pelo caminho, alguma coisa ficou para trás, e já não amam mais o Senhor como antes. O coração não é mais o mesmo com o Senhor. O Senhor não é mais o primeiro amor. O Senhor não é mais a prioridade no amor. Não é mais o primeiro amor. Então, queridos, o primeiro amor é a intimidade e a comunhão com o Senhor. Não é fazer as boas obras pelo Senhor, pelo próximo, mas é ser tomado e ser possuído pelo amor à presença do Senhor, a comunhão do Senhor, a presença de Jesus, a pessoa de Jesus. Uma comunhão com o Senhor. Pastor Abe, ele conta a história dos seus pais americanos, quando eles moravam nos Estados Unidos, e eles tiveram um chamado de Deus, sentiram um chamado de Deus para vir ao Brasil, e eles queriam vir para o Brasil, fazer missões no Brasil há muitos anos atrás. E a igreja que eles congregavam tinha visão de missões, e eles disseram: não, vocês não vão para lugar nenhum, vocês vão ficar aqui. E eles orando e falando: deixa nós irmos para o Brasil, queremos que vocês nos liberem, nos abençoem, queremos fazer missões no Brasil. Depois de muitos anos, chegou o dia que os pastores disseram para aqueles irmãos: tá bom, vocês podem ir para o Brasil, vocês podem fazer missões no Brasil, mas tem uma coisa: nós não vamos dar um tostão para vocês, nós não vamos sustentar vocês como nossos missionários. E eles disseram: não tem problema, nós só queremos que vocês nos abençoem e nos enviem para o Brasil. E naquela paixão de fazer missões, eles então prepararam para que eles se autossustentassem. Eles trabalharam nos Estados Unidos, fizeram vários empreendimentos financeiros, e eles então vieram para o Brasil, compraram uma terra no Brasil, para poder trabalhar, plantar, para sustentar o ministério deles. Eles queriam fazer missões no Brasil. E quando eles chegaram no Mato Grosso, compraram a terra, mas os empreendimentos deles cresceram tanto que eles ficaram ricos nos Estados Unidos. E eles então venderam as terras do Mato Grosso e começaram então a fazer missões, a pregar a palavra, a evangelizar.
no mini mercado que era também um bar. E quando eu me converti nessa época, eu ajudava a minha mãe em casa, naquele emprego. Mas eu me lembro que muitas vezes eu tinha que pegar uma garrafa de 51 de São João da Barra, eu tinha que servir os copos dos beberrões naquele mercado bar. E eu me lembro que aquilo me importunou. Eu percebi que aquilo não agradava ao Senhor, porque aquelas pessoas, elas falavam piadas indecentes, piadas imorais, e elas deixavam muitas vezes de servir na sua casa para beber naquele bar. E eu pensei comigo mesmo, como pode eu ser um servo de Cristo, pregador da vida, que crê em Jesus, ser um agente, um contribuinte de levar pessoas à morte? Eu me lembro que eu disse para minha mãe, eu não posso ficar nesse emprego. E minha mãe disse, meu filho, isso nos ajuda a procurar outro emprego, depois você sai. Eu disse, não, mãe, eu não posso ficar nesse emprego. Aí ela disse, então chamou o pastor da igreja, que ainda está vivo, meu pastor, o pastor Miguel. E o pastor Miguel me aconselhou, meu filho, arruma primeiro outro emprego, e depois você sai desse emprego. E eu fiquei calado. Mas na semana seguinte eu fui lá e pedi as contas. Porque eu queria agradar ao Senhor. Porque aquele ambiente ali não era um ambiente que o Senhor me queria. Então o primeiro amor é quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Nós estamos buscando o nosso bem-estar, nós estamos buscando o nosso sucesso, nós estamos buscando algo que vai nos trazer fama, que vai nos dar um nome, alguma coisa que vai ser cômodo para a gente, mas nós buscamos simplesmente agradar ao Senhor, último do que custar nossas vidas. Você está entendendo? Você pode dizer amém? O coração em intimidade e em comunhão com o Senhor. Agora, irmãos, conquanto nós podemos, às vezes, ter essa experiência de deixar o primeiro amor, mas uma coisa nós podemos ter certeza: o amor do Senhor por nós não mudou. O amor do Senhor por nós continua do mesmo jeito. Da mesma forma como o Senhor nos amou quando Ele ministrou o nosso coração, nos chamou para a Sua presença, o Senhor continua de forma apaixonada, de forma forte, tremenda, transparente, verdadeira, nos amando da mesma maneira. Em João 13:1, João escreve: tendo amado os seus, os amou até o fim. O Senhor não quer ter um relacionamento conosco que não seja um relacionamento apaixonado, que não seja um relacionamento profundo, que não seja um relacionamento intenso, um relacionamento de intimidade e de comunhão. Se nós nos afastamos do primeiro amor, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: eu tenho contra ti, e você deixou o primeiro amor. O Senhor não quer ter um relacionamento superficial, o Senhor não quer ter um relacionamento apenas de aparência, mas o Senhor quer um relacionamento transparente, intenso e verdadeiro com Ele. Você pode dizer amém? O Senhor não quer nos perder. No versículo 5, Ele nos alerta a igreja: lembra-te, por de onde caíste, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor não quer nos perder. Ele está dizendo: volte ao primeiro amor, volte comunhão, volte
Senhor está nos chamando a uma intimidade, uma comunhão com Ele. Como é que está o seu amor por Jesus? Será que você precisa voltar ao primeiro amor? Irmãos, essa vida de amar o Senhor primeiro não é algo que a gente vive de ano em ano. Quando eu for para o encontro com Deus, quando eu for para o retiro, quando eu for para o congresso, aí eu vou ser renovado. Não, isso não é viver o primeiro amor. Não é assim que funciona. O primeiro amor com o Senhor a gente renova todos os dias de nossa vida. Todos os dias eu escolho colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, no meu dia a dia. Todos os dias eu venho buscar a comunhão, eu venho buscar a presença, eu venho buscar a face do Senhor na minha vida. Não é o trabalho a coisa mais importante. Não é as obras, não é fazer caridade a coisa mais importante. Não é fazer algo na igreja a coisa mais importante. A coisa mais importante na minha vida é o próprio Senhor, é a pessoa de Jesus, é o meu relacionamento com Ele, é a minha intimidade com Ele, é a minha comunhão com Ele, é Ele sentir as batidas do meu coração, eu contar para Ele as minhas tristezas, eu contar para Ele as minhas lutas, eu dizer para Ele os meus pecados, eu confessar a Ele, pedir perdão a Ele, é eu dizer para Ele os meus sonhos, os meus planos, é eu dizer para Ele que eu quero ouvir a sua voz, aprender dele, é eu estar com Ele. Então, isso é viver o primeiro amor. O primeiro amor se constrói com o Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós construímos esse relacionamento de colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Talvez alguém possa dizer assim: pastor, eu nunca tive essa experiência de primeiro amor com Jesus. Eu quero dizer para você, o Senhor quer te levar a ter essa experiência de conhecer o seu primeiro amor, o maior